Deus é Deus. Porque tudo que existe foi criado para existir, mas Deus não. Deus não foi criado, Ele é o Criador. E tudo que Deus fala não está preso ao tempo, ao espaço-tempo. Tudo que Deus fala ecoa na eternidade. Por quê? Porque Deus é eterno. Saiba, Deus não se limita na nossa limitação. E a Bíblia diz que Deus criou tudo com a sua palavra. Deus não criou só com um pensamento ou com um desejo, não. Deus transformou aquele desejo, aquele pensamento em palavra. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus disse: haja luz, e houve luz. E quando Deus fez a luz, Ele disse que a luz era boa. Então depois Ele viu que a luz era boa e Ele então fez separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Saiba que Deus cria pela palavra, Deus dá destino pela palavra, Deus sustenta pela palavra. E a palavra tem nome, é o Verbo vivo. E quem é o Verbo vivo? É o próprio Jesus. Quando Deus liberou a palavra, Ele liberou o próprio Jesus para fazer. Por isso que lá em João 1, verso 1 diz assim, que no princípio era o Verbo. E em algumas traduções nós encontramos dizendo, e no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dela. E sem ela, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Aleluias. Entenda algo também, que as nossas palavras também são importantes. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras e podemos ser condenados pelas nossas palavras. Mateus 12, verso 37. Por isso que a Bíblia diz assim lá em Colossenses 4, verso 6, que a vossa palavra seja agradável e temperada com sal. Irmãos, lembra o que aconteceu? Quando eles trouxeram uma mulher até Jesus e eles queriam apedrejar aquela mulher, Jesus estava então escrevendo com seu dedo na terra e eles chegam para Jesus e dizem assim, olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada, a lei diz que ela deve morrer. Então Jesus olhou para eles e disse, realmente, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Irmãos, Jesus não anulou aquilo que estava escrito, mas Jesus diz assim, olha, mas quem de vocês tem coragem? Mas quem de vocês, fariseus? Quem de vocês tem santidade o suficiente para cumprir tudo aquilo que está escrito na lei? Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Precisamos entender uma coisa muito importante. Uma coisa é pregar a verdade, é denunciar o pecado, é falar a verdade. Outra coisa é encher o bolso de pedras e achar que Deus te chamou para ser um justiceiro e querer ferir os outros na sua razão. Jesus olhou para eles e diz assim, olha, é verdade. Pela lei ela deve ser apedrejada, porque está escrito. Então, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz que foi saindo um a um, até que ficou só Jesus e a mulher. E Jesus olha para ela e diz assim, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E Jesus olhou e disse, nem eu te condeno, apenas vai e não peques mais. Em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós precisamos nos arrepender de todo o coração. É necessário um arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, nos santificar ainda mais. Ninguém é santo o suficiente que não precisa se arrepender. Porque aquele que diz que não tem pecado já pecou, é o que diz a Bíblia.
mas nós estamos nos esforçando para entrar no céu, porque a Bíblia diz que aqueles que se esforçam se apoderarão do céu. Mateus 11, verso 12. E a cada dia que passa, nós temos que nos santificar ainda mais, pois sem santidade ninguém virá ao Senhor. Irmãos, nós precisamos andar em um nível de santidade maior. Para quê? Para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai realizar. Nós precisamos deixar o Senhor nos limpar, nos purificar, para nós podermos entrar em lugares mais profundos em Deus, para podermos entrar em lugares mais profundos com Deus. Irmãos, eu estou aqui alertando, estou dizendo, tem muito mais de Deus para nós. Mas, porém, não adianta você ficar pensando no diabo e ficar fazendo a vontade da carne a semana inteira. E só no final de semana você pensa em Deus e nas coisas de Deus. Eu estou aqui e em cada vídeo que eu estou colocando no canal, eu estou te despertando, estou alertando você, eu estou trazendo um despertamento espiritual para a sua vida. Por quê? Porque até o despertador te desperta, mas ele não tira você da cama. Eu estou aqui falando de despertando, mas vai partir de você. Você tem que tomar a atitude de se levantar. Você decide se levantar, então decida hoje se levantar e tomar uma posição diante de Deus para viver para Deus e por Deus. Irmãos, eu sei que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus, irmãos, Deus sempre dá chance. Deus sempre nos dá chance para nós nos arrepender. Porque você acha que Deus entrou no jardim do Éden dizendo: Adão, onde estás? Cadê você, Adão? Por que você acha que Deus entrou perguntando por Adão? Sabendo que Adão já tinha caído. Por quê? Porque Deus sempre dá oportunidades para o arrependimento. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança, é o que diz a Bíblia. Aí você pode dizer, mas Judas não teve essa chance de se arrepender. Teve sim, ele teve sim. Mas eu já ouvi alguns pregadores dizendo, não, que Judas só teve um remorso. Não, irmãos, Judas se arrependeu, tanto que ele foi lá para devolver o dinheiro que ele ganhou por ter traído a Jesus. Mas sabe qual foi o problema de Judas? É que ele correu para a religião em vez de correr para a cruz. Ei, a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Quando você se arrepende e corre para os homens, eles vão colocar mais peso sobre você. Eles vão colocar mais coisas para você fazer, para você ser livre do pecado. É assim na Igreja Católica. Quando o povo peca, o povo corre para o homem, para o padre. E então o padre dá alguns deveres para eles fazer, para eles rezar algumas Ave Maria, alguns Pais Nossos, dependendo do pecado. Mas saiba, se você quer ser livre do pecado, não corra para a religião, corra para a cruz. E é na cruz que Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, se Judas tivesse corrido para Cristo, se Judas tivesse corrido para a cruz, ele não teria se enforcado. Isso que em 1 João 1, verso 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é por isso que Salomão, o homem mais sábio, chegou numa conclusão geral dizendo, de tudo o que tens ouvido teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por exemplo, quando Neemias estava construindo um muro, em alguns lugares baixos, aonde ele era mais vulnerável, ele colocava o quê? Um guarda com uma espada na mão.
Por quê? Porque ele sabia que ali poderia entrar alguma coisa. Irmãos, tem lugares de proteção na sua vida que precisam ser guardados. Se você sabe que você já pecou ali, você sabe que você já caiu ali, e quando você não servia a Jesus, você era fraco ali, então não passe por ali. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Ele matou um leão, mas na volta tinha mel dentro do leão. E sabe o que Sansão fez? Ele parou e comeu o mel. Ei, não coma o mel em leão que você já destruiu. Não volte para comer um docinho ali. Não tem nada de doce ali para você. Não volte comer em lugares que você já matou o leão. É chegado o tempo de colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem. E mais, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você. Foi Ele. Por isso que eu deixo essa palavra no seu coração, para você refletir e para que você possa se achegar a Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Respondendo algumas perguntas frequentes sobre a unção, em Isaías 10, verso 27, diz assim, que o jugo será despedaçado por causa da unção. Algumas perguntas que sempre fazem é: qual é o segredo da unção? O segredo da unção é caminhar com Deus, ouvir a Deus, falar com Deus, obedecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, viver com Deus. Por quê? Porque cada encontro que você tem com Deus, cada nova experiência que você tem com Deus, aquilo que Deus é, fica impregnado dentro de você. Ou seja, a unção nada mais é do que fragmentos de Deus em você. A unção é fragmentos de Deus em você. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.